Fala baixista, tudo bem? Bem, deixa eu começar me apresentando. Eu me chamo Bruno Guimarães e eu sou contrabaixista e professor de contrabaixo. E esse é o meu primeiro treinamento, minha primeira masterclass 100% online e 100% gratuito, certo? Eu vou começar falando para você aí um pouco de como vai ser esse treinamento e para quem é esse treinamento, tá ok? Bem, vamos começar falando primeiro então para quem vai ser esse treinamento. Esse treinamento, tá, ele é destinado às pessoas que querem aprender, ou seja, baixistas que querem aprender mais sobre a improvisação, tá? Por quê? Porque nesse treinamento nós vamos falar sobre criação de frase, nós vamos falar aí sobre as escalas no braço do instrumento, nós vamos falar sobre a questão da harmonia em relação à improvisação. Eu vou estar mostrando para vocês de uma forma prática e objetiva, tá? Como vocês vão poder estar estudando aí a improvisação e de fato tendo resultados aí nos seus estudos, tá? Eu preparei um mapa, tá? Vou chamar dessa maneira, exatamente passo a passo de tudo aquilo que você precisa, desde a organização do seu estudo até a questão prática, para que realmente você possa evoluir na questão da improvisação no contrabaixo, certo? Mas esse treinamento, então, se você deseja aprender sobre esses assuntos, então esse treinamento é para você, tá? Então assiste aí esse treinamento. Hoje é a primeira aula, nós vamos ter aí 4 aulas, né? Até sexta-feira nós vamos estar juntos aí aprendendo e compartilhando aí informações sobre o contrabaixo, certo? Bem, mas antes eu preciso falar algo para você, tá? Por quê? Porque eu preciso realmente deixar bem claro que esse treinamento é se você realmente quer aprender sobre improvisação, tá? Por que eu falo isso? Desde muito tempo eu aprendi uma frase que ela diz o seguinte: é difícil ou nunca se enche um copo que está cheio. Vou te explicar para você o que significa isso, tá? Se você fez a sua inscrição para realmente aprender mais conteúdo sobre improvisação, para você melhorar aí no contrabaixo, você realmente vai sair daqui com um bom conteúdo para você poder estudar, tá? Mas normalmente existem alguns alunos, algumas pessoas que infelizmente elas optam em apenas averiguar exatamente o que vai acontecer e se vai acontecer esse tipo de treinamento, esse tipo de masterclass, tá? E a verdade é que se você não se predispor a aprender, a vir com o seu copo vazio para sair daqui com ele cheio, certo? Realmente esse curso ele não vai servir para você, esse treinamento ele não vai servir para você, tá? Eu aprendi que por mais básico que seja o conteúdo, quando você está predisposto a aprender, você sempre sai com algo novo, tá? Então, se você mantém o seu copo cheio, dificilmente realmente você vai sair com algo novo, até mesmo das questões mais básicas aí na verdade de qualquer assunto, certo? Então isso pode ser no ramo da culinária, pode ser no ramo da pintura, né? Em qualquer ramo, eu acredito que se você for predisposto a aprender, você sempre vai sair com algo novo. Então, se você realmente está comigo para aprender mais sobre improvisação, assiste esse conteúdo, assiste esse treinamento, que eu preparei ele para compartilhar com vocês aí, é 100% online e 100% gratuito, certo? Bem, como vai ser a estrutura desse treinamento, tá? Nessa primeira aula nós vamos estar falando aí sobre as escalas no braço do instrumento, certo? Eu vou estar mostrando para vocês como vocês vão poder desenvolver isso. Um pouquinho antes aí desse conteúdo eu vou falar exatamente sobre a organização para você poder começar a estudar sobre improvisação e realmente ter aí resultados nos seus estudos, tá? E seguido dessa aula eu vou estar falando aí sobre depois a criação de frases, beleza? Eu também vou estar mostrando para vocês isso tudo de forma prática, tá, pessoal? Sem muita falação. Realmente esse é um treinamento prático para você poder aí evoluir aí no contrabaixo. Então nessa segunda aula eu vou estar falando como você vai poder estar criando frases e muito mais do que copiar frases, você vai aprender a desenvolver frases, você vai aprender a ter os passos, passo a passo aí, como você vai estudar para realmente desenvolver essa questão da criação de frases. E na terceira aula nós vamos estar falando aí sobre a harmonia, certo? Ou seja, eu vou estar mostrando para vocês os 2 tipos de improvisação que você vai poder estar utilizando, certo? Você vai
entender exatamente qual escala utilizar dentro de uma música, dentro de um campo harmônico, e também você vai ter a opção também de improvisar apenas sobre um acorde, escolhendo as escalas, entendendo como tudo isso aí vai funcionar. E na quarta aula, na última aula, eu vou estar falando aí, é uma aula bônus, tá? Eu vou estar falando sobre criação de grooves, tá? Eu vou estar passando para vocês algumas técnicas para vocês poderem estar aplicando também, desenvolvendo na hora de vocês criar aí o groove de vocês para a música que vocês estiverem tocando, certo? Então, fica comigo, vem comigo nesse treinamento. Esse treinamento, essa primeira aula de hoje, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, eu não sei se está do lado esquerdo, você clica nesse link, ali eu preparei um guia de treinamento, tá, dessa aula, ou seja, você vai poder ver, assistir a aula e você vai poder ter aí um seu guia de treinamento. Então eu vou pedir para que você separe uma caneta e baixe aí esse teu treinamento. Se você puder imprimir, imprima esse treinamento, anote e, enfim, faça valer a pena aí realmente esse tempo que você separou para você estar podendo aprender mais aí sobre o contrabaixo, sobre improvisação, certo? Bem, sem mais delongas, vamos começar aí falando aí já sobre o conteúdo da primeira aula desse treinamento, desta Masterclass, certo? Então vamos lá. Bem, então a primeira parte dessa aula, eu vou estar falando para vocês aí como vocês precisam estruturar, certo? Para vocês poderem estudar de forma correta a improvisação. Muitos alunos, muitos baixistas que começam a improvisar, eles têm dificuldade, na verdade, não é na questão do aprendizado em si daquele conteúdo, e sim na questão da organização daquilo que você precisa priorizar realmente, aquilo que você precisa estudar de fato, para você poder evoluir, certo? Quando você for improvisar. Então, a grande dificuldade de muitos alunos, de muitos baixistas que estão começando a estudar, é exatamente essa: organizar, certo? De uma forma correta, para você poder estar estudando aí e evoluindo realmente na improvisação. Então, eu separei aqui, eu coloquei aqui no quadro, mas esse conteúdo está aí nesse guia de treinamento, tá? Talvez você não consiga enxergar, mas eu coloquei no meio aqui, né, a palavra improvisação, e sobre a palavra improvisação eu escrevi aí os elementos básicos que você precisa estar estudando, certo? Para você realmente evoluir no contrabaixo, certo? Então, o primeiro elemento que a gente precisa entender, que é um elemento da improvisação, é a técnica, certo? Realmente você precisa estudar a questão técnica para que realmente você consiga desenvolver frases, seja ela mais rápida, seja ela com uma melodia, com uma divisão rítmica mais elaborada, certo? Mas você precisa realmente da questão técnica em relação ao instrumento. E quando eu falo da questão técnica, eu estou falando na hora de você tocar, na hora de você executar aí as suas frases, na hora de você improvisar, certo? Então, eu vou pegar aqui exemplo de uma escala maior, vou partir aqui do Mi, ó. Então, ó. Certo? Isso aqui é uma questão técnica, certo? É você estudar da forma certa. Certo? Então, realmente é um elemento aí indispensável para você poder estar estudando aí improvisação, certo? Então, o segundo elemento é o elemento que eu vou falar que é a harmonia, certo? O que é exatamente isso? Você realmente precisa entender a fundo o que está acontecendo na música, o que está rolando ali dentro daqueles acordes ali, dentro daquela harmonia. Por quê? Porque partindo desse princípio, você vai entender qual escala você vai poder utilizar, o que você vai poder utilizar e o que não vai utilizar, certo? O que vai ter uma sonoridade mais agradável, o que não vai ter uma sonoridade tão agradável, certo? Então, realmente você precisa entender ali o contexto daquela harmonia para você poder começar a pensar, certo? Em escolher a escala e começar a improvisar na música. Não adianta simplesmente você sair aí colocando qualquer nota que aparecer na sua frente. Isso não gera realmente resultados satisfatórios. Então você precisa entender aí de forma profunda a questão da harmonia. Então esse é um elemento muito importante. Você que quer começar a improvisar, você que já até improvisa, mas tem dificuldade aí de entender a questão
da harmonia na música, e por isso acaba te limitando, acaba te prendendo às vezes em uma única escala. Às vezes você está utilizando uma única escala, exatamente porque você não entende a harmonia, e isso te impede de você estar utilizando aí outras escalas, outras possibilidades na hora de improvisar, certo? Bem, o terceiro e o quarto elemento, eles são elementos muito próximos aí, são muito intrínsecos um no outro, certo? Por quê? Porque a melodia é um elemento fundamental que você precisa estudar. Existem realmente estudos aí para você desenvolver a parte melódica, o senso melódico. Ou seja, existem aí realmente metodologias, uma ordem de estudo para você desenvolver isso. E o quarto elemento, que seria o ritmo, também, da mesma forma, existem metodologias para você poder estudar, para você desenvolver isso aí na questão prática, tá? E como um exemplo bem simples de como isso acontece é quando você está improvisando e você está criando o quê? Frases, melodias, certo? Então, ó. Certo? Isso é uma melodia, certo? Não é simplesmente você pegar a escala e... certo? Não é subir essa escala. Você pega a escala e você aprende a criar melodias, e dentro dessa melodia você vai aprender a aplicar aí a questão rítmica. Então, ó. Certo? Então, isso realmente existe aí uma forma de você estar estudando e realmente você está desenvolvendo. Então, observem que essa é uma organização para você começar a estudar sobre improvisação, certo? É você começar a destrinchar os elementos que a improvisação ela possui. Então, primeiro elemento, a questão técnica. O segundo elemento, harmonia. O terceiro elemento, melodia. E o quarto elemento, ritmo. Esses são os principais elementos que você vai precisar estudar realmente para você poder, certo, evoluir na questão da improvisação, certo? E essa é uma metodologia, essa é uma organização que eu utilizo nos meus estudos, tá? Eu utilizo exatamente o que vocês estão vendo, eu separo exatamente aquilo que eu preciso estudar, certo? Com foco na improvisação. Então, eu tenho um dia que eu vou estar estudando a técnica, eu tenho um dia que eu vou estar estudando a harmonia, às vezes eu pego uma música, um standard de jazz, por exemplo, então daí eu separo só para estudar a questão da harmonia daquela música. Então daí eu começo a entender as escalas, as possibilidades que eu posso aplicar, e também começo a estudar o senso melódico e o senso rítmico. Eu começo a destrinchar toda a música e com o objetivo de realmente improvisar aí na hora de que eu tiver que improvisar, certo? Então é exatamente dessa forma que eu faço, é dentro dessa organização que eu estudo e que eu utilizo também, certo? Então esse é o primeiro ponto aí para quem realmente quer começar a improvisar, certo? Bem, e como eu falei nessa primeira aula, nós vamos estar falando sobre aí as escalas, né? Esse é o nosso grande objetivo, é entender as escalas no braço do instrumento e como você vai poder estar desenvolvendo isso, certo? Então vamos lá, logicamente que eu vou seguir aqui a regra que eu acabei de passar para vocês. Eu vou começar pela questão técnica, certo? Das escalas. Porque o primeiro ponto é você desenvolver essas digitações. Quando você não conhece as digitações no braço do instrumento, realmente fica muito difícil de você improvisar, porque você não domina o braço do instrumento. E realmente você precisa dominar as notas no braço do instrumento para você poder ter uma segurança na hora de criar qualquer tipo de coisa dentro da música, qualquer frase, qualquer groove, qualquer link, seja lá o que você quer criar na sua música, realmente você precisa dominar o braço, certo? E eu separei 3 digitações básicas, certo, para você começar estudando, sobre a escala maior, certo? A primeira digitação é uma digitação realmente que talvez você já conheça, talvez você já tenha visto no YouTube, ou talvez você já toque, já até mesmo utiliza aí dessa digitação. Eu vou estar utilizando a escala de Dó, certo? Então, ó, a primeira digitação é uma digitação muito comum aí, muito utilizada, certo? Só que existe um grande problema, essa digitação ela acaba te limitando
primeiro, apenas em uma região do braço do instrumento, certo? E segundo, que você não tem um movimento horizontal do braço do instrumento. Então, realmente, isso acaba limitando aí a sua questão de criatividade, a sua questão de improvisar realmente no braço do instrumento todo. Então, é muito difícil você permanecer ou ter aí criatividade para manter dentro dessa escala. Certo? Mas não existe só essa digitação. Como eu falei para vocês, são 3 digitações básicas que vocês podem estar começando a estudar para vocês desenvolverem isso. Então, ó, você vai pegar a segunda digitação. Essa é uma digitação que vai exigir de vocês realmente uma abertura aqui, ó, certo? Dos seus dedos. Então você vai ter a primeira nota que é o Dó, a segunda nota que é o Ré, a terceira nota que é o Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E eu repito a nota Dó novamente, certo? Então essa é uma segunda digitação sobre a escala de Dó. Pode parecer muito básico, muito simples, mas observa que eu saí da questão vertical e também saí aqui da quinta casa do contrabaixo, ou seja, da quinta casa no braço do contrabaixo. Quando eu faço a segunda digitação, eu já alcanço até a sétima casa. Então, observem os primeiros passos aí para você começar a andar o braço do instrumento. É através do estudo das digitações que realmente você vai conseguir dominar o braço do instrumento, as escalas no braço do instrumento, certo? E existe uma terceira digitação, que é essa digitação aqui, exatamente como está aí no seu guia de treinamento, certo? Essa é a terceira digitação aí para você começar a estudar, certo? Para você começar a praticar. Então, observa que eu já andei um bom pedaço do braço do instrumento. Eu comecei aqui e já estou terminando aqui, ó. Olha a diferença, certo? Então, você tem aqui a primeira digitação, olha isso. A segunda digitação. E a terceira digitação. E se você me perguntar, é possível improvisar com essas 3 digitações? É possível improvisar com essas 3 digitações e eu vou estar mostrando isso posteriormente para vocês, tá ok? Mas para vocês entenderem que é através do estudo das digitações que realmente você vai conseguir andar o braço do instrumento. Nesse primeiro exemplo aqui, eu não estou passando de 1/8, certo? Quando eu estou tocando de Dó a Dó, ou seja, apenas em 1/8. A gente está fazendo a escala em 1/8 no braço do instrumento. E você já observa que eu começo a andar o braço do instrumento. Eu já saio daquela digitação clássica e já começo aí a entender mais aí outras digitações para você poder estar andando o braço do instrumento, certo? E existem exercícios para vocês estarem praticando essas digitações, certo? Então, por exemplo, você pode começar pegando a primeira digitação, uma digitação bem básica, e você pode estar fazendo isso de forma cromática sobre o braço do instrumento. Então, você, por exemplo, ó, você vai fazer a digitação e depois você vai andar uma casa à frente. Seria Dó sustenido, tocando a mesma digitação. E depois sobre a nota Ré. E depois Mi bemol. Certo? E assim sucessivamente, ó. Certo? Bem, lembrando que nós estamos estudando qual o elemento da improvisação? O elemento da técnica, certo? Ou seja, você está exercitando aí a questão técnica no braço do instrumento. Então, ó, você vai utilizar um metrônomo, tá? Eu aconselho vocês sempre utilizar o metrônomo. Anota essa daí. Se você quer desenvolver mais, se você quer criar resistência, criar aí agilidade, né, e precisão na hora de você tocar,
é muito importante você estar utilizando o metrônomo, certo? É muito importante. Não tente improvisar sem, perdão, não tente estudar sem estar utilizando o metrônomo, porque o metrônomo é o seu parâmetro aí de velocidade, de resistência aí, de precisão na hora de tocar o contrabaixo. Vamos supor que você comece a estudar aí o metrônomo, sei lá, a 100 BPM. E daí você tem aí uma ordem, certo, que é crescente, daí daqui 3 dias você aumenta mais, certo, coloca em 110 BPM, certo, daí sucessivamente, ou seja, você tem aí um norte exatamente onde você está estudando, onde você parou de estudar e da onde você tem que continuar estudando, certo? Então sempre utilize aí o metrônomo na hora de estudar, certo? O segundo exercício que vocês podem estar fazendo é fazendo ascendente, por exemplo, em Dó, e na hora de vocês retornarem, vocês vão retornar meio tom acima, que é o que? Dó sustenido, certo? E na hora de vocês fazer ascendente, vocês não vão fazer em Dó sustenido, vocês vão fazer em Ré, olha só. E assim sucessivamente. Olha como isso vai ficar. Vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Certo? Bem, observe que eu estou aqui estudando o quê? A primeira digitação sobre o braço do instrumento. É possível fazer isso em todas as digitações. Por exemplo, eu vou pegar a segunda digitação da escala maior. Ó. Certo? Seria a segunda digitação. Eu vou estar utilizando aí o segundo exemplo também, como eu utilizei na primeira digitação, fazendo ascendente e voltando descendente, meio tom acima. Certo? Esse daí é um exercício que vocês podem estar aplicando também. De igual forma, vocês também podem aplicar isso na terceira digitação da escala maior. Ó. Certo? Também vocês podem estar utilizando a mesma ideia dos exercícios. Ó. Certo? Ó. Voltei em Dó sustenido, vou fazer ascendente, em Ré, vou voltar em Ré bemol, certo? Então, são exercícios básicos como este que você vai fazendo e realmente você vai desenvolvendo aí as escalas no braço do instrumento. Bem, essa primeira parte eu estou falando para vocês sobre as digitações apenas em uma única oitava, tá? Existem digitações de 2 oitavas. O que significa isso, tá? É quando você toca, na verdade, eu vou colocar dessa forma para ser bem fácil, para vocês entenderem. Quando você faz 2 vezes a mesma escala, ou seja, você, por exemplo, de Dó a Dó, certo? E depois, partindo da oitava do primeiro Dó, você vai continuar fazendo a escala até parar no terceiro Dó. Então, por exemplo, fazer Dó, parei no segundo Dó. Só que eu vou continuar fazendo, ó. Até o terceiro Dó. Bem, essa digitação te proporciona literalmente você andar toda a extensão do braço sobre a escala. Nesse caso aqui, a escala de Dó.
certo? Você consegue andar toda a extensão do braço. E vocês podem estar fazendo isso também dessa forma, dessa maneira, estudando exatamente a primeira ideia. Vocês vão começar fazendo isso, por exemplo, em Dó, ó. Certo? E depois vocês vão fazer o quê? Meio tom acima. E assim sucessivamente, ó. Certo? Vocês vão aumentando aqui a tonalidade aqui de cada escala, certo? Existem vários exercícios bem básicos para vocês poderem estar fazendo. Esses exercícios eu deixei aí no guia de treinamento, tá? Para vocês poderem estar praticando. Deixa eu só falar um pouquinho desse guia. Eu acabei deixando tanto a partitura, que eu acho muito importante, mesmo que você não entenda, eu acho muito importante você começar a se familiarizando aí com essa questão de partitura, porque muitos baixistas, muitos alunos que começam a estudar, realmente tem uma grande deficiência de partitura. E se você realmente quer aprender aí bastante conteúdo, tem muito conteúdo bom, mas que realmente eles são ensinados através das partituras, tá? Então, se você pegar qualquer método, por exemplo, você vai ver que existem métodos que eles são todos partiturados ou tem a tablatura, tá? Então é muito importante realmente você entender sobre isso. Deixa eu ver se eu tenho para mostrar para vocês. Por exemplo, isso aqui é um método, ó, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ó, um método do Nico Assunção, que eu estudo, que eu gosto muito desse método, e é um método que ele é todo partiturado. Esse método não tem nem tablatura. Eu acho que eu tenho outro método do Jaco que tem aí as partituras, mas também tem a tablatura, certo? Então, realmente é necessário você aprender aí um pouco sobre partitura, beleza? Então, o que nós acabamos de ver aqui sobre o braço do instrumento é a forma, o jeito que você vai poder estar estudando as escalas no braço do instrumento, certo? E conforme você vai praticando isso, tá? Isso vai ficando mais fácil, isso vai ficando mais, eu vou usar esse termo, mais normal aí para você estar podendo utilizar. Você vai começar a identificar, você vai começar a se identificar com algumas digitações, você vai dar preferência para algumas digitações que você mais gostou de utilizar aí no braço do instrumento. Isso vai te facilitar, isso vai te ajudar, até um determinado momento que você vai fazer o quê? Você vai juntar todas essas digitações e você vai começar a utilizar o braço do instrumento todo. Isso você vai estudando numa ordem, né, num cronograma, e você vai perceber que isso vai acontecer aí com você, exatamente como aconteceu comigo, tá? Então, eu estou estudando aqui um elemento da improvisação, que é o elemento da técnica, tá? E isso é muito importante, realmente, que vocês estudem, tá? E você vai tocar uma música, né? Aí você vai improvisar. Certo? Observem que eu vou estar utilizando aqui uma única escala, é a escala de Dó maior, certo? Eu comecei estudando essas digitações, fiz elas tanto ascendente, descendente, utilizei vários exercícios e é visível que você acaba acostumando aí utilizando essa escala. Você pode utilizar isso em Ré. Bem, o que eu vou estar fazendo agora para ilustrar isso aí na prática, exatamente para vocês verem como isso vai acontecer. Vou estar colocando aqui um playback, certo? E vou estar utilizando apenas uma única escala. Vou estar utilizando a própria escala de Dó maior sobre uma base aqui para vocês poderem ver. E vou estar mostrando para vocês que isso é possível depois que vocês começarem a estudar, ou seja, organizando isso. Nesse primeiro momento eu vou pegar algo bem simples, bem fácil de entendimento. Está visando, na verdade,
a escala, né, as escalas aqui no braço do instrumento, ou seja, a escala de dó aqui no braço do instrumento. Isso você vai poder estar fazendo aí em outras regiões e outras tonalidades para você poder estar estudando. Então, o interessante é que você faça realmente isso em todas as tonalidades para que realmente você possa estar apto aí a improvisar, realmente entendendo o que você está fazendo, né, e conhecendo o braço do instrumento. Beleza? Então vamos lá. Bem, eu vou estar agora utilizando aqui a escala de Dó maior para vocês poderem estar vendo exatamente como vai funcionar. Ou seja, todas aquelas digitações que eu compartilhei com vocês, eu vou estar utilizando aqui agora nessa base. É uma base que está em Dó maior, está em um único acorde, certo? Ó. Certo? Escalinha de Dó maior. Tá vendo que eu estou utilizando aqui as digitações, ó. Agora eu estou estendendo aqui em outra região do braço, ou seja, depois de ter estudado a escala em 2 oitavas, eu vou estar tocando a escala em todo o braço. Certo? Bem, como vocês podem ver, eu estou utilizando as escalas que nós acabamos de estudar. Bem, o que nós acabamos de observar é exatamente como você vai poder estar aí praticando as escalas sobre o braço do instrumento. Tá? Eu falei de 3 digitações dentro de uma tonalidade, ou seja, dentro da primeira oitava, e passei uma digitação para você poder estar estudando aí em 2 oitavas. Tá? Todas essas digitações você pode transportar isso para outras tonalidades, tá? Para você estar estudando em outras tonalidades, que também é muito importante, certo? Bem, então hoje nós vimos realmente aí uma introdução e da forma, o jeito que nós temos que organizar para começar a estudar aí a questão da improvisação, certo? Nós falamos aí dos 4 elementos que são fundamentais para você poder estar estudando realmente de forma organizada, tá? Que só assim realmente você vai conseguir evoluir na hora de você improvisar e estudar cada uma delas separadamente, também de uma forma bem organizada, tá? E também vimos aí as digitações que nós podemos estar fazendo e como nós podemos estar fazendo, tá? Para começarmos aí a desenvolver toda essa questão da escala de 1 oitava, 2 oitavas, certo? E desse guia de treinamento eu deixei alguns exercícios para vocês estarem praticando esses exercícios, tá? Isso dentro de uma ordem aí cronológica, como eu deixei exatamente aí no arquivo em PDF. E vocês vão poder estar aplicando isso daí na música de vocês, tá? Para finalizar, deixa eu falar algo muito importante, tá? Isso aqui não é um treinamento, não é uma masterclass em que você vai improvisar em 5 dias, certo? Em 7 dias, em uma semana, beleza? Isso é um estudo contínuo, tá? Eu não vou mentir para vocês que é dentro da organização e um estudo contínuo que realmente vocês vão desenvolver aí, tá? Essa questão de improvisação. Então, o que eu estou passando para vocês é exatamente os passos que vocês têm que fazer, certo? E organizar para vocês poderem estar estudando aí essa questão de improvisação. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi aí pessoas falando, realmente, não que eu tenho nada contra isso, mas realmente não é uma realidade na minha vida, certo? E não é uma realidade daquilo que eu fiz, que você vai começar a improvisar em 7 dias, certo? Eu, particularmente, não acredito nisso, porque realmente é uma construção aí, certo? Requer uma dedicação para que isso realmente aconteça, e isso não é rápido. Tá? E eu posso exemplificar da seguinte maneira: se hoje você se matricular numa academia, certo? O seu objetivo é o quê? É a barriga de tanquinho, certo?
E você vai no primeiro dia aí de treinamento lá dentro da academia, com o seu professor, com o personal trainer, e o fato é que você vai sair de lá, né, basicamente, logicamente que não da mesma maneira que você entrou, certo? Você já vai sair de lá com algumas dores, mas realmente você não vai ter o tanquinho ali no primeiro dia em que você vai começar ali o treinamento, certo? Isso acontece ao longo do tempo, então eu trazendo isso para a nossa realidade é exatamente que funciona, é exatamente assim que funciona, certo? Você vai assistir essa aula e é logicamente que isso vai levar um tempo aí de maturação, é logicamente que se você, quanto mais você estudar, mais rápido isso vai acontecer, certo? Mas não é em 5 dias, também não é em 7 dias, eu não acredito nisso quanto professor, certo? E quanto baixista também, tá? Então, a aula de hoje é essa, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de comentar aqui embaixo, tá? Tirar dúvidas. Se você não entendeu, se você tem alguma dificuldade aí em relação a esse conteúdo que eu acabei de passar, deixa aqui o seu comentário. É muito importante que você deixe esse comentário, tá? E não é só importante para mim, certo? Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de um outro participante aí desse treinamento, tá? E talvez você aí colocando a sua dúvida e eu respondendo já possa aí tirar a dúvida de outro baixista aí que está querendo também aprender mais aí sobre improvisação, certo? Então a gente se vê amanhã no mesmo horário, ok? Às 20 horas, no próximo vídeo desse treinamento, onde eu vou estar falando sobre como você vai aprender a criar frases, certo? No contrabaixo, seja pequenas frases ou até mesmo uma improvisação, links, certo? Na hora de você improvisar, na hora de você tocar a sua música, certo? Então a gente se vê amanhã. Tchau, tchau, pessoal.